O milagre que endireitou a vida de Paulo. Paulo tinha apenas 28 anos, mas carregava nas costas um peso que nem os melhores médicos conseguiram aliviar. Desde os 16, ele convivia com uma lordose acentuada, uma curvatura normal na coluna que o deixava com as costas arqueadas para frente, como se estivesse sempre curvado sob um fardo invisível. A dor era constante, um incômodo queimando entre as vértebras, piorando a cada movimento. Os exames mostravam desgaste precoce nos discos, e os ortopedistas eram unânimes: com o tempo, vai piorar. Cirurgia é a única saída, mas não garantimos 100% de recuperação. Paulo trabalhava como auxiliar de logística em um armazém, levantando caixas o dia todo, mesmo com a coluna gritando por socorro. As noites eram de compressas quentes e analgésicos que já não faziam mais efeito. Sua mãe, Dona Maria, chorava em silêncio, vendo o filho cada vez mais abatido. Meu Deus, até quando? Ela sussurrava nas madrugadas, enquanto Paulo tentava dormir em posição fetal, a única que aliviava um pouco a agonia. Mas o pior não era só a dor física. Era a vergonha. Paulo evitava sair, encolhia-se quando as pessoas olhavam para suas costas. Nas raras vezes que ia a uma festa, ouvia cochichos: olha o corcunda. Sua autoestima estava no chão. Ele se sentia um defeito ambulante, um homem quebrado antes dos 30. Até que um dia, no ponto de ônibus, uma senhora de voz firme e olhares penetrantes se aproximou. Filho, você não precisa viver assim, disse ela, segurando seu braço com uma força surpreendente para a sua idade. Na Igreja Universal, Deus está curando pessoas como você. Eu vi um homem com a coluna torta se levantar reto no altar. Você precisa ir. Paulo ouviu, mas não deu muita importância. Já havia tentado de tudo: fisioterapia, acupuntura, até benzeções em terreiros. Nada adiantara. Mas naquela noite, a dor foi tão insuportável que ele acordou suando, com lágrimas nos olhos. Se Deus existe, me mostra um sinal, desabafou no escuro. No dia seguinte, ao passar em frente à Igreja Universal do Reino de Deus, algo o fez parar. Era como se uma mão invisível o puxasse para dentro. Dentro do templo, o ambiente era diferente de tudo que ele já havia visto. As paredes vibravam com os cânticos de fé, e o pastor no púlpito falava com uma autoridade que arrepiava. Deus não é Deus de derrotados. Ele é o Deus dos impossíveis, gritava o homem, enquanto a congregação respondia com amens estrondosos. Paulo se sentou no fundo, envergonhado, mas algo dentro dele começou a tremer. No final do culto, o pastor anunciou: hoje é noite de libertação. Quem tem uma doença no corpo, venha ao altar que Jesus vai tocar você. Paulo hesitou, mas uma mulher ao seu lado, percebendo sua dúvida, segurou sua mão. Vem, meu filho. Deus está te esperando. Com as pernas trêmulas, ele se levantou e caminhou até a frente, onde dezenas de pessoas oravam em voz alta, algumas chorando, outras levantando as mãos. O pastor se aproximou, colocou a mão em sua testa e começou a orar com uma unção que Paulo nunca havia sentido. Em nome de Jesus, esta coluna é endireitada agora. Saia, doença, pelo poder do Espírito Santo. A pressão da mão do pastor era firme, e Paulo sentiu algo estranho percorrer seu corpo, como uma corrente elétrica. De repente, uma dor aguda o atravessou das costas até os pés, e ele caiu de joelhos, gritando. Não era dor de sofrimento, era como se algo estivesse se movendo dentro dele. Fique de pé, irmão, ordenou o pastor. Paulo tentou se levantar, mas suas pernas tremiam. Na força de Jesus, levante, insistiu o homem de Deus. E então, como se uma força sobrenatural o puxasse, Paulo se ergueu. E ficou parado, atônito. Sua coluna não doía. Ele se virou para os lados, tocou as costas, não havia mais aquele arco pronunciado. Glória a Deus, gritou o pastor, e a igreja explodiu em aplausos e lágrimas. Mas o milagre não parou ali. Naquela noite, Paulo participou da corrente de oração, onde dezenas de pessoas se uniram em clamor por sua completa cura. O pastor ungiu sua testa com um óleo sagrado e declarou: esta noite, o Senhor confirmou sua cura. Mas você precisa persistir na fé. Participe das campanhas, traga seu dízimo e ofertas como semente de bênção, e não deixe a fogueira santa apagar em sua vida. Paulo obedeceu. Todos os dias, ele estava na igreja nas vigílias de madrugada, nos cultos de libertação, nos encontros de oração.
Aprendeu que a fé não era só pedir, mas agir. Começou a declarar sua cura em voz alta, mesmo quando dúvidas vinham. Eu estou curado. Minha coluna é reta em nome de Jesus, repetia como um mantra. Uma semana depois, ele voltou ao médico. O ortopedista, incrédulo, comparou os exames antigos com os novos. Isso não é possível, murmurava, enquanto apontava para as radiografias. Sua lordose diminuiu drasticamente. É como se sua coluna tivesse se reconstruído. Paulo sorriu. Foi Deus, doutor. Só ele poderia fazer isso. Hoje, Paulo não só está livre da dor como se tornou um testemunho vivo na Igreja Universal. Toda semana, ele sobe ao altar para contar como Deus o libertou. Eu aprendi que a fé sem obras é morta, diz ele, com os olhos brilhando. Não adianta só acreditar, tem que lutar pela bênção. Participar das campanhas, ser fiel nos dízimos, buscar a unção. Deus honra quem o busca de verdade. Sua mãe, Dona Maria, agora é uma das mais assíduas na fogueira santa das segundas. Meu filho era um homem curvado, mas hoje ele anda de cabeça erguida e não é só a coluna, é a alma, testemunha ela, emocionada. Paulo também aprendeu que o milagre não foi só físico. Antes, eu me sentia menos que os outros. Hoje, sei que sou mais que vencedor em Cristo. A doença queria me roubar a alegria, mas Deus me deu uma vida nova. Agora, ele ajuda outros doentes a crerem, levando-os aos cultos de libertação. Se Deus fez por mim, Ele fará por você, repete, com a convicção de quem viu o sobrenatural de perto. E assim, na Igreja Universal do Reino de Deus, onde a fé é ensinado como uma arma poderosa, Paulo descobriu que os impossíveis são apenas oportunidades para Deus mostrar seu poder. Sua história não é só sobre uma coluna endireitada, é sobre uma vida que se levantou. E isso, nenhum médico poderia explicar. Só Deus. A notícia do milagre de Paulo se espalhou rápido pela cidade. Quem antes o via curvado pelas ruas, agora o encontrava sorrindo, distribuindo folhetos da igreja ou orando por alguém no meio da calçada. Muitas pessoas começaram a procurar a CCB não só por curiosidade, mas porque precisavam de um toque de Deus em suas vidas. Entre elas estava Dona Maria, uma senhora de 62 anos que há anos lutava contra um problema nas pernas. Andava com dor há tanto tempo que já nem lembrava como era caminhar sem mancar, contava ela, segurando o bastão que a acompanhava há mais de uma década. Seu filho, que trabalhava perto da igreja, ouviu o testemunho de Paulo e a levou até lá. No primeiro culto que participou, Dona Maria sentiu algo diferente. Não era só a música, nem as palavras do pastor, era uma paz que ela não sentia há anos. Quando o obreiro chamou os enfermos para a frente, ela hesitou, mas uma força a impulsionou. Se Deus curou aquele moço, por que não eu? Pensou. Com lágrimas nos olhos, se ajoelhou no altar. Os irmãos oraram por ela com fé. Não foi uma oração longa, mas cheia de autoridade. Quando Dona Maria tentou se levantar, sentiu algo estranho, uma espécie de calor nas pernas, como se algo estivesse se soltar por dentro. Assustada, largou o bastão e deu um passo. Depois outro. E outro. Sem dor. Sem mancar. Glória a Deus, gritou, e a igreja inteira explodiu em louvor. Seu filho, que a observava de longe, não acreditava no que via. Mãe, você está andando, ele chorou, correndo para abraçá-la. Ela, que há anos dependia de remédios e fisioterapia, agora dançava no espírito, livre como nunca. Mas o milagre de Dona Maria não parou ali. Na semana seguinte, ela voltou à igreja com a neta, uma adolescente que sofria de crises de ansiedade e depressão. Vovó, será que Deus pode me curar também? A menina perguntou, com os olhos cheios de esperança. Dona Maria, com a mesma fé que havia recebido, respondeu, claro que sim, minha filha. O mesmo Deus que me curou está aqui hoje. E assim, a cada culto, mais vidas eram transformadas. Um homem com problemas no coração recebeu a cura depois de ser ungido com óleo. Uma mulher que não conseguia engravidar há anos descobriu, semanas depois de uma campanha de jejum, que estava esperando um bebê. Os testemunhos se multiplicavam, e a fé do povo crescia. Paulo, que agora servia como obreiro voluntário, olhava para tudo aquilo e só conseguia agradecer. Eu pensei que minha vida tinha acabado quando a dor chegou, ele dizia aos novos visitantes.
Mas Deus mostrou que era só o começo de algo muito maior. Sua história, que começou com uma dor insuportável, se tornou um farol para quem ainda duvidava do poder de Deus. E a igreja seguia em frente, firme na missão de levar esperança. Porque ali, entre cânticos, orações e a palavra pregada com unção, os impossíveis se tornavam possíveis. Não por mérito humano, mas pela graça de um Deus que ainda opera milagres hoje, amanhã e sempre. Naquela mesma semana, enquanto o sol se punha sobre a pequena cidade, uma família chegou à igreja com o coração partido. Era Donas Maria e seu filho Lucas, de apenas 10 anos. O menino, antes cheio de vida, havia sido diagnosticado com uma doença rara que os médicos disseram não ter cura. Ele não vai aguentar mais de 6 meses, foi a frase que ecoou na mente de Maria como uma sentença. Ela já havia esgotado todas as opções, remédios caros, consultas em capitais distantes, até mesmo promessas a santos de outras crenças. Nada adiantara. Até que uma vizinha, com os olhos brilhando de emoção, lhe contou sobre os milagres que estava vendo na congrega. Maria entrou na igreja com Lucas nos braços, tão fraco que mal conseguia andar. O menino, antes tão falante, agora só sussurrava: "Mãe, eu não quero ir embora." As lágrimas dela caíram no chão enquanto os irmãos a recebiam com abraços apertados e palavras de fé. "Deus não desistiu de você, minha irmã", disse a irmã que liderava o grupo de intercessão, colocando as mãos sobre a cabeça de Lucas. Naquela noite, o pastor fez uma oração especial. Não foi uma oração longa ou cheia de palavras difíceis, mas uma súplica simples, cheia de autoridade. "Senhor, o Senhor disse que a criança pertence ao teu reino. Então nós te pedimos, restaura este menino, em nome de Jesus." O coro amém que se levantou parecia abalar até as paredes do templo. Maria sentiu algo quente percorrer seu corpo, como se uma corrente de vida estivesse fluindo das mãos que estavam apoiadas em seu filho. No dia seguinte, Lucas acordou e pediu comida. Não um pedaço de pão, como nos últimos meses, mas um prato cheio. Maria quase deixou cair a colher quando viu o filho devorando o arroz com feijão, algo que ele não conseguia fazer havia semanas. "Mãe, minha barriga não dói mais", disse ele, sorrindo. Os exames que vieram depois deixaram os médicos boquiabertos, os níveis que antes estavam alterados haviam voltado ao normal. "Isso não tem explicação médica", admitiu um deles, coçando a cabeça. Mas Maria sabia. Ela tinha visto com seus próprios olhos o dedo de Deus tocando seu filho. A notícia se espalhou rápido. Pessoas que antes passavam em frente à igreja sem nem olhar agora paravam para ouvir os louvores que saíam pelas janelas abertas. Um homem que havia perdido a visão em um acidente de trabalho chegou arrastando os pés, guiado pela filha. Depois da oração, ele abriu os olhos e viu a luz do sol pela primeira vez em 3 anos. Uma mulher com depressão profunda, que não saía da cama há meses, entrou arrastada pelo marido e saiu dançando, com lágrimas de alegria no rosto. "Algo aqui é diferente", ela repetia, sem conseguir parar de sorrir. Paulo, o obreiro que antes quase desistira da vida, agora estava sempre à porta, recebendo aqueles que chegavam com dor. Ele olhava nos olhos de cada um e dizia: "Eu sei como é chegar aqui quebrado. Mas se Deus fez por mim, Ele fará por você também." Sua própria mãe, que há anos se afastara da fé, voltou a frequentar a igreja depois de ver a transformação do filho. "Pensei que fosse coisa da minha cabeça", ela confessava, envergonhada. "Mas agora eu vejo, isso aqui é de Deus mesmo." As campanhas de jejum e oração se intensificaram. Não por obrigação, mas porque o povo tinha fome demais. Mais milagres, mais livramentos, mais vidas mudadas. O pastor sempre lembrava: "Não somos nós que operamos nada. Somos só vasos. O poder é dele." E era a verdade. Porque ali, entre pessoas simples, com suas roupas modestas e suas vidas cheias de lutas, Deus estava escrevendo uma história de amor. Uma tarde, enquanto as crianças brincavam no pátio da igreja e os adultos se reuniam para estudar a palavra, um carro parou bruscamente na frente do templo. Era um homem de terno, com o rosto marcado pelo cansaço. Ele entrou com passos firmes, mas os olhos revelavam desespero. "Meu filho está nas UTI", disse, sem nem se apresentar. "Os médicos disseram que não tem jeito. Mas eu ouvi falar que aqui as coisas são diferentes." Não precisou dizer mais nada. Imediatamente, as mãos se uniram em círculo, e a oração subiu como incenso.
3 dias depois, aquele mesmo homem voltou. Desta vez, não estava sozinho. No colo, carregava um menino de 5 anos, ainda fraco, mas respirando sem ajuda de aparelhos. Eles não explicam, disse, com a voz embargada. Disseram que foi um milagre clínico. Mas eu sei que foi Deus. E ali, naquele chão que já havia sido molhado por tantas lágrimas de dor e agora brilhava com sorrisos de vitória, mais uma vida se rendia ao poder da fé. A igreja crescia não por estratégias humanas, mas porque o milagre chamava o milagre. Quem entrava com um problema saía com um testemunho. Quem chegava com dúvida saía com certeza. E assim, como uma chama que não se apaga, a obra de Deus seguia adiante, provando que, onde há um coração sincero e uma igreja que ora, os céus se abrem e a terra testemunha, Deus ainda fala. Deus ainda cura. Deus ainda salva. E isso, ninguém poderia negar. Naquela mesma semana, enquanto o testemunho do menino que voltará da morte se espalhava pela cidade, outra família chegava à igreja arrastando um fardo ainda mais pesado. Era Dona Maria, uma senhora de mãos calejadas pelo trabalho na roça, que trazia nos braços o filho mais novo, Lucas, de 17 anos. O rapaz estava paralisado do pescoço para baixo havia 3 anos, depois de um acidente de moto que os médicos disseram não ter solução. Ele não vai andar nunca mais, tinham sido as palavras duras do neurologista. A lesão é irreversível. Mas Dona Maria não aceitou aquela sentença. Todas as noites, ela orava sobre o filho, ungindo sua testa com óleo enquanto repetia: Senhor, tu disseste que tudo é possível ao que crê. Eu creio, mas aumenta a minha fé. Ela já havia levado Lucas a vários lugares em busca de cura, gastando as economias da família em passagens e remédios. Até que uma vizinha, que havia visto o menino de 5 anos sarado na igreja, lhe disse com os olhos brilhando: Maria, leva seu filho lá. Deus está fazendo coisas grandes naquele lugar. E foi assim que, numa tarde quente de sábado, eles entraram na congregação cristã no Brasil pela primeira vez. O salão estava cheio, o coro cantava hinos que pareciam tocar o céu, e o pastor, com voz firme mas cheia de compaixão, falava sobre a fé que remove montanhas. Dona Maria sentou-se nos bancos da frente, com Lucas em sua cadeira de rodas, e começou a chorar baixinho. Não eram lágrimas de desesperança, mas de uma esperança que doía, porque já havia sido adiada tantas vezes. Quando o pastor chamou os enfermos para a oração, vários irmãos se aproximaram. Um deles, um homem simples que trabalhava como pedreiro, colocou as mãos sobre a cabeça de Lucas e começou a orar em voz alta: Pai, tu és o mesmo Deus que fez o coxo andar, o cego enxergar e o morto ressuscitar. Não há impossível para ti. A igreja inteira se uniu na oração, e de repente, como um vento que ninguém viu entrar, uma presença forte encheu o lugar. Alguns irmãos começaram a louvar em línguas, outros choravam, e Dona Maria, com as mãos trêmulas, segurou a de Lucas e sussurrou: Filho, hoje é o seu dia. Deus vai te levantar. Então aconteceu. Primeiro, foi um formigamento nos dedos dos pés de Lucas, como se uma corrente elétrica suave percorresse seu corpo. Ele abriu os olhos, assustado, e tentou mexer os dedos. Conseguiu. Dona Maria viu e gritou: Glória a Deus! O salão inteiro se calou por um segundo, como se o tempo tivesse parado. Depois, Lucas sentiu uma força estranha nas pernas, como se músculos adormecidos há anos acordassem de repente. Com esforço, ele empurrou os braços contra a cadeira e, tremendo, tentou se levantar. Os irmãos ao redor o seguraram, emocionados, enquanto ele, aos poucos, colocava os pés no chão. Primeiro um passo, vacilante. Depois outro. E outro. Até que, com lágrimas escorrendo pelo rosto, Lucas deu 3 passos firmes sozinho, sem apoio. A igreja explodiu em gritos de alegria, glórias e choros. Dona Maria caiu de joelhos, cobrindo o rosto com as mãos, balbuciando: Valeu a pena, Jesus. Valeu a pena. Lucas, agora de pé, abraçou a mãe com força, e os dois choraram juntos, enquanto os irmãos os rodeavam, cantando e dando glórias a Deus. O pastor, com os olhos úmidos, levantou as mãos e disse: Irmãos, isto não é obra nossa. É o dedo de Deus tocando vidas. Quem pode duvidar que ele é vivo, que ele ouve, que ele age? E ali, mais uma vez, o impossível se tornou possível. Nos dias que seguiram, a notícia se espalhou como fogo.
Médicos que antes diziam que Lucas nunca andaria agora o examinavam com espanto, sem encontrar explicação para a recuperação total dos nervos. Jornais locais quiseram fazer matérias, mas a família recuou. Não é para nós a glória, disse Dona Maria. É para Deus. E para a igreja que não desistiu de orar. E assim, como uma onda que não para, mais corações eram tocados. Uma moça com depressão profunda, que chegará arrastando os pés e o olhar vazio, saiu dali com um sorriso no rosto e paz no coração. Um homem viciado em álcool, que já havia perdido a família, entregou sua vida a Cristo e nunca mais voltou a beber. Cada vida transformada se tornava uma semente, e cada semente gerava mais frutos. Porque na congregação cristã no Brasil, não era apenas uma religião que se praticava. Era uma fé que se vivia. Uma fé que não temia os impossíveis, que não se curvava diante dos anãos dos homens, mas que olhava para o céu e dizia: Eu creio, Senhor. Ajuda a minha incredulidade. E Deus, fiel como sempre, respondia. Não com palavras vazias, mas com vidas mudadas, corpos curados e almas salvas. Porque onde há um povo que ora, jejua e busca a Deus de todo o coração, os milagres não são exceção. São a regra. E a história continuava, porque Deus ainda não tinha terminado. E a história continuou. Aquele homem, agora livre das correntes do álcool, voltou à casa que pensava ter perdido para sempre. Não com orgulho, mas com humildade, carregando nas mãos não apenas sua redenção, mas um convite: vinde a Cristo, e Ele vos dará descanso. Sua esposa, de início desconfiada, viu nos seus olhos uma luz que há anos não brilhava. Os filhos, marcados pela ausência, sentiram no abraço do pai a força de um amor renascido. Não foi fácil. Houve lágrimas, perdões pedidos e concedidos, noites de oração onde o silêncio falava mais que palavras. Mas o milagre não era só a sobriedade, era a família reunida, o lar restaurado, a esperança plantada onde só havia ruínas. Anos depois, aquele mesmo homem, agora um servo na obra do Senhor, batizava nas águas o próprio filho, que, inspirado pela transformação do pai, também havia se rendido a Cristo. A congregação inteira testemunhava: onde o inimigo semeou destruição, Deus fizera brotar vida em abundância. Reflexão final. Os milagres não são apenas eventos sobrenaturais, são sementes de um Deus que não desiste de nós. Ele não muda as circunstâncias apenas para nos impressionar, mas para nos transformar. A fé que move montanhas é a mesma que reconstrói lares, quebra vícios e escreve novas histórias sobre cinzas. O impossível não é a falta de recursos, mas a falta de rendição. Quando entregamos nossas fraquezas, Deus as torna portas para a sua glória. Lição de vida. Deus não nos tira do fogo, Ele anda conosco dentro dele. A vitória não está na ausência de lutas, mas na presença de aquele que as vence por nós. Se hoje você carrega uma carga que parece invencível, lembre-se, o mesmo poder que ressuscitou a Cristo pode ressuscitar seus sonhos, sua família, sua paz. Basta crer. E se a fé tremular, clame como o pai da criança endemoninhada: eu creio. Ajuda a minha incredulidade. Marcos 9h24. Porque a história ainda não terminou e o melhor capítulo pode estar apenas começando.